Olá, pessoal, tudo bem? Muito bem, chegou a hora de a gente aprofundar o nosso conhecimento. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima, este aqui é o meu sinal na comunidade surda, certo? Hoje estamos juntos no sexto tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender? Muito bem, você aluno, você aluna, vai assistir agora a aula de língua portuguesa no sexto tempo. Pessoal aí do fundão, vamos lá, prestando atenção também. E já que a gente está no sexto tempo, eu vou aqui inventar um verbo, o sextempar. Então, sextempou. Vamos para o sexto tempo falando de língua portuguesa e mais um conteúdo para a gente aprofundar nosso conhecimento. Conforme você vê aqui, ó, a gente está trazendo conceitos que você já viu nas aulas de outros professores, né? O professor Francisco, a professora Dani, com certeza já tratou disso, de denotação, de conotação. O que é isso mesmo, professor? Vamos relembrar. Denotação, dentro da linguagem, né, dos estudos de língua portuguesa, quer dizer que quando a gente se comunica, quando a gente lê, quando a gente busca alguma informação que está ali no nível de denotação, significa que está no sentido real. Sentido real, isso mesmo. Já a conotação é o contrário, é o sentido não real. E eu quero que você veja aí na tela. Se é sentido não real, é o que a gente chama de sentido figurado. Sentido figurado. Isso aí me lembra o quê? Figura, figurar. Figura, figurar, sentido figurado, sentido não real. Ou seja, figurado, figurar, elas estão ali transmitindo uma mesma ideia. Essas palavras estão transmitindo uma mesma ideia, ou seja, ideia daquilo que não é real. Vamos aprofundar mais um pouco. Sabe quando a gente tem um álbum de figurinhas, a gente tem um álbum de figurinhas sobre futebol, sobre super-heróis, sobre um artista que eu gosto muito, aí eu corro lá na taberna para comprar as figurinhas ou na banca de revista e fico ali preenchendo as figurinhas. Quando vem umas figurinhas repetidas, eu falo com algum amigo, com algum colega para trocar a figurinha que eu tenho pela que ele não tem e vice-versa, e aí eu vou lá e colo a minha figurinha. Então fica aí na cabeça a questão da figurinha, né? Vai aí na tela e veja o seguinte. Como eu falei para você, linguagem conotativa, sentido não real, sentido figurado. E aí a gente lembra de um álbum de figurinha, né? Veja só, figura é uma representação. Como assim uma representação? Se eu tenho um artista de que eu gosto muito, quando eu tenho esse artista numa figurinha, eu tenho ele representado na figurinha, né? Eu tenho ele representado na figurinha de uma maneira visual, ali no papel, no cardzinho, certo? Ou poderia ser num desenho, numa fotografia. Quer dizer, não é o artista, é a representação do artista, ok? Na tela, de novo, figura é uma representação. Pode ser gravura, desenho, fotografia. Isso aqui, pessoal, eu estou me referindo a, vamos dizer assim, uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem que eu uso imagem, uma linguagem de imagem. Mas também, quando eu vou para a linguagem verbal, o que é a linguagem verbal? O que é a linguagem verbal? Linguagem verbal, eu uso o verbo, eu uso a palavra. Todo dia você fala, todo dia você escreve, todo dia você se comunica, não é verdade? Manda uma mensagem, fala com um colega, fala com um professor, ou seja, usa linguagem verbal. A linguagem verbal, ela vai acontecer quando a gente escreve, quando a gente fala. Então, olha aqui, escrita, fala. E dentro dessa linguagem, eu também vou ter uma representação. Aqui você está vendo
representação simbólica por meio de palavras. Ou seja, quando eu tenho o meu álbum de figurinhas, eu tenho a representação do artista, do jogador de futebol, do meu cantor favorito, por meio de imagens. Agora, quando eu quero falar para o meu artista que eu gosto muito dele, quando eu quero expressar um sentimento para esse meu artista, escrevendo algum comentário lá na página de rede social dele, eu posso usar uma figura de linguagem para expressar o meu sentimento. Olha aí, veja só. Então, na linguagem verbal, ou seja, escrita, fala, eu vou ter como, vamos dizer, um recurso, um auxílio, as nossas figuras de linguagem. Figuras de linguagem. E aí, eu quero que você veja na próxima cartela, a gente vai voltar a falar do nosso álbum de figurinhas, ok? Vocês conhecem com certeza lendas amazônicas, né? Quem aí conhece alguma lenda? Fale aí. Isso. Outra lenda. Aí o pessoal do fundão. Beleza, isso mesmo. Lendas amazônicas, Curupira, o Boto, Vitória Régia, enfim, várias, né? A gente trouxe algumas aqui para vocês. Vejam aí. A gente tem... Isso mesmo, olha aí. A gente tem aqui um álbum de figurinhas, né? E as figurinhas representando as lendas, as personagens lendárias, correto? Então, mais uma vez, olha aí. Lembra que figura é uma representação? Pois é, aqui eu não estou com a Yara do meu lado, a mãe d'água, eu não estou com o Saci Pererê do meu lado. Quando eu vejo uma imagem, eu vejo uma representação, certo? Voltando aqui para o nosso álbum de figurinhas, você está vendo, número 1, Mãe d'Água, que é a Yara. Número 2, Curupira. Número 3, Boto. 4, Cobra Norato. 5, Vitória Régia. 6, Lenda do Guaraná. Vejam só, eu tenho aqui algumas figurinhas e estão faltando 3, né? Vamos lá encontrar as próximas figurinhas, completando aí o álbum. Muito bem, agora aparece a figurinha, consegui, falei com meu amigo, troquei uma figurinha com ele. Curupira, Cobra Norato, Vitória Régia, Lenda do Guaraná, Boto e Mãe d'Água. Ótimo, maravilha! Agora eu completei o álbum de figurinhas com as lendas amazônicas. E aí, gente, é o seguinte, eu acordei, né, e fui ver o jornal e vi uma notícia sobre isso, figuras de palavras, eu achei bem interessante. E aí eu quero que você acompanhe agora, observe aí. E agora a última notícia do jornal Sexto Tempo. Serão liberadas as últimas figurinhas do álbum Figuras de Linguagem. Figuras de linguagem, também chamadas de figuras de estilo, são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à comunicação de acordo com a mensagem que se quer transmitir ou com o efeito que se quer provocar. Figuras de palavras são associadas ao significado das palavras. Comparação representa uma comparação explícita de palavras com significados diferentes do habitual. Os conectivos de comparação, como, tal qual, aparecem na frase. Exemplo: você é como um diamante para mim. Você é tal qual um diamante para mim. Temos também a metáfora. Representa uma comparação por meio de palavras com sentido diferente do habitual. Os conectivos de comparação, como, tal qual, ficam subentendidos, ou seja, não aparecem na frase. Exemplo: você é um diamante para mim. Figuras de pensamento apresentam combinação de ideias e pensamentos. Hoje trazemos hipérbole.
expressa ideia de exagero. Exemplo, eu disse 1 milhão de vezes que você é muito bom no que faz. Agora vamos falar com Luiz Taperebá, que está no local onde serão entregues as últimas figurinhas do álbum Figuras de Linguagem. É com você, Luiz. É isso mesmo, Zé. Eu estou aqui na sede da empresa Figuras de Linguagem, que vai disponibilizar as tão esperadas figurinhas do álbum Figuras de Linguagem. Eu trago a informação de que essas figurinhas serão liberadas pela empresa ainda hoje. Lembrando que essas figurinhas se relacionam às figuras de linguagem da língua portuguesa. Segundo informações dos organizadores, as seguintes figurinhas serão liberadas: do grupo Figuras de Sintaxe ou Construção, aquelas que influenciam a estrutura gramatical, será liberada a elipse. Elipse, que é a omissão de termos que não foram usados anteriormente numa frase. Exemplo, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. Vale ressaltar também, Zé, que das figuras de som, aquelas que apresentam ideias de sonoridade das palavras, serão liberadas 2 figurinhas: a aliteração e a onomatopeia. A aliteração é a repetição de sons consonantais idênticos ou parecidos. Exemplo, 3 tigres tristes para 3 pratos de trigo. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes. Finalmente, a onomatopeia, aquela que apresenta os fonemas ou palavras que vão imitar os sons dos objetos, dos animais, de pessoas, fenômenos da natureza. O exemplo está aqui. Fiquei com medo do cabrum que eu ouvi. Bem, Zé, essas foram as últimas informações. Luiz Taperebá para o jornal Sexto Tempo. Valeu, Luiz Taperebá. Muito bem. Agora os colecionadores das figurinhas poderão completar o seu álbum. Por hoje é só, o Jornal Sexto Tempo termina aqui. Até logo! Olha que bacana, não é, pessoal? Figurinhas das figuras de linguagem. Beleza, que bom. Aí, você acompanhou que saiu aí na notícia que vão ser disponibilizadas as figurinhas das figuras de linguagem, né? Mais uma vez para você, as figuras de linguagem nos ajudam a trazer expressões, né, para enfatizar uma ideia, destacar uma ideia. Você acompanhou a comparação, você acompanhou a metáfora, a hipérbole, não é? A literação também, onomatopeia, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma breve atividade aqui vamos fazer juntos aqui, preenchendo um álbum de figurinhas, figuras de linguagem. Vamos lá, observe aí. Muito bem, então nós temos aí o álbum de figurinhas, ele se chama Álbum Figuras de Linguagem, certo? Em vez de a gente enfatizar aqui, destacar a imagem, a gente vai prestar atenção nas frases. Você vê aí, o número 1 já está preenchido, veja só. Nós temos a frase: você é como um diamante para mim. Veja que nós temos a figura de linguagem comparação. Não se esqueça de que sempre vai ter o conectivo de comparação, uma palavrinha indicando a comparação, como, tal qual, que nem, ok? Número 2 também já está preenchido. Nós temos a metáfora. É uma espécie de comparação, mas não é uma comparação explícita, é implícita. Olha a frase: você é um diamante para mim. Perceba que eu não tenho mais a palavrinha como. Nós temos uma afirmação direta. Você é como um diamante para mim. Ok? Comparação preenchida, metáfora também. Agora veja, a gente precisa completar a hipérbole, a elipse, a aliteração e a onomatopeia. Então vamos fazer o seguinte, vamos preencher aqui, eu já tenho aqui a figurinha de onomatopeia. Lembrando que onomatopeia, a gente vai ter aquele jogo
aquela representação do som das coisas, dos objetos, de fenômenos da natureza, de coisas que o ser humano produz, não é? Então veja só, qual será dessas frases aqui a que indica a onomatopeia? É claro que é essa, você que está aí no fundão, acertou. O atim dele foi barulhento. Veja só, atim, isso aí é um espirro, certo? Então, a gente vai encaixar aqui no 3, onomatopeia. Continuando, vamos aqui para a figurinha hipérbole. Qual das frases será que vai indicar um exagero? Veja só, temos várias frases aqui. Aqui indica uma ideia de exagero. É essa, é esta. Ela está morrendo de medo de falar em público. Quem é que morre só porque está com medo? Não, não existe isso. Então isso aí é um exagero. É só para eu enfatizar uma ideia. Então, eu vou arrastar aqui a minha figurinha hipérbole com a frase: ela está morrendo de medo de falar em público. Muito bem, estamos quase terminando aqui o preenchimento. Vamos para a elipse. A elipse é aquela figura de linguagem que vai trazer a omissão de um termo, de uma palavra dentro de uma frase. Essa palavra vai ficar escondida, vai ficar subentendida, ok? Claro, a gente só tem duas frases aqui. Qual delas vai ser a opção que vai preencher o número 5, elipse? Veja, na sala, apenas 4 ou 5 convidados. É essa mesma, é essa a figurinha certa, é essa a frase certa que vai combinar com elipse. Veja só, eu só quero trazer uma informaçãozinha aqui antes de a gente terminar. Qual seria a palavra que está subentendida, que está escondida? Está bem aqui, entre sala e apenas. Veja só, na sala havia apenas 4 ou 5 convidados. Mas aí eu não quero usar, porque é fácil de entender. Eu só digo, eu só escrevo. O Machado de Assis, que foi quem escreveu isso aí, não colocou o verbo, ele usou a elipse. Na sala, apenas 4 ou 5 convidados. E para terminar, lógico, a gente vai trazer aqui a última figurinha. Eu vou logo arrastar, porque só resta ela. A frase: Pedro, pedreiro, penseiro, esperando o trem que já vem, que já vem, que já vem. É uma aliteração. Parabéns aí para você. E é legal a aliteração porque ela também vai imitar, de certa forma, com a repetição do som da consoante, ela vai trazer para a gente a ideia do trem, né? Pedro, penseiro, pedreiro, que já vem, que já vem, que já vem, que já vem. Quer dizer, é o trem andando, né? Muito bom, né? Essas figuras de linguagem vão estar nas músicas, nos poemas, pode estar em texto grandão mesmo, trazendo essa expressão mais poetizada. Isso é normal, isso está na nossa fala do dia a dia também, quando a gente fala com o nosso colega, a mãe, enfim. Figuras de linguagem estão no nosso cotidiano, ok? Muito bem, agora depois de aprofundar, a gente vai para a nossa atividade. Vamos para o exercitar. Vamos lá. E aí, gente, bora ganhar um joinha fazendo atividade? Questão 1 na tela para você. Diz o seguinte: leia e responda marcando a alternativa correta. A frase tá aí na imagem. Meu pensamento é um rio subterrâneo. E aí você vai fazer o seguinte: a expressão destacada contém a figura de linguagem representando uma comparação implícita, que se denomina letra A, elipse, B, hipérbole, C, ironia, D, metáfora. Faça aí atividades, daqui a pouco a gente discute.
vamos para a nossa resolução da questão 1. Observe aí na tela, você vai ver a frase destacada mais uma vez. E aí, atenção nessa frase destacada. Qual é a parte que está destacada? Qual é a parte da frase que está destacada? É um rio subterrâneo. Ok, vou prestar atenção nisso. Qual é a figura de linguagem apresentada? Já tem uma dica aqui dizendo comparação implícita. Eu já sei que é uma comparação implícita. Elipse, hipérbole, ironia ou metáfora? Lembrando que a elipse é a omissão de um termo, então não pode ser a letra A. Hipérbole é o exagero de uma ideia, não é a letra B. Ironia é quando eu digo alguma coisa querendo dizer outra na verdade, então não pode ser a letra C. Claro que vai ser a letra D de dado. Parabéns aí para você que acertou. Ótimo! E aí, pessoal, ganhou um joinha? Vamos tentar ganhar 2, ok? Vamos para a questão número 2 e diz o seguinte: leia e responda marcando a alternativa correta. O que você tem que ler? A frase já está aparecendo. Eu já te falei isso 1 milhão de vezes. O que diz mais a questão? A expressão destacada apresenta sentido de... Vamos lá, qual é a expressão destacada? Eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Está aparecendo aí para você. 1 milhão de vezes. Muito bem, então, considerando essa expressão destacada, você vai apresentar o sentido dela. Letra A, comparação. Letra B, é o contrário do que se afirma. Letra C, é uma suavização. Ou letra D, é um exagero. Faça a atividade aí, daqui a pouco a gente volta. Ótimo, agora chegou a vez de a gente responder. Questão número 2. A frase é, eu já te falei 1 milhão de vezes. A expressão é 1 milhão de vezes. Agora, qual é a figura de linguagem? Vamos à resposta. Veja só, é uma comparação, letra A? Não, não é comparação, não é metáfora. A gente não está visualizando comparação. Então, vamos logo eliminar. É o contrário do que se afirma? É uma ironia? Não, senhor. É uma suavização? Não, não é. Não pode ser. É claro que é a letra D, que é um exagero. Quem aqui fala 1 milhão de vezes uma coisa? Ninguém fala 1 milhão de vezes. É um exagero, ok? Parabéns aí. Ganhou 2 joinhas quem acertou a segunda questão também. Vamos ao nosso desafio. O desafio é Educa Mais. Muito bem, vamos ao nosso desafio Educa Mais. Presta atenção aí no texto que diz o seguinte: leia e responda marcando a alternativa correta. Seguindo, nós temos a palavra destacada em negrito apresenta alguma ideia, alguma coisa, né? Eu não vou ler esse texto todinho, você vai ler aí com cuidado, com seu professor, com seu colega, mas atente, né, a palavra diamante e o que vem em seguida, ok? E nós temos a alternativa. Olha só. Será que apresenta uma ideia de comparação? Letra A. Letra B,
ideia de exagero? Letra C, sentido real? Ou será a letra D, ideia de suavização? Faz aí, galera, faz aí, que daqui a pouco a gente traz a resposta. E aí, conseguiram resolver o desafio Educa Mais? Vamos de novo aqui à questão, observe. Nós temos a palavra diamante, né? Você está percebendo aí que a gente tirou isso de um dicionário, né? Temos a definição do que é um diamante. Diamante do latim vulgar, aí vem dizendo aqui, ó, mineral, monométrico, carbono puro, a mais dura e brilhante das pedras preciosas. Ok, trazendo ideia de quê mesmo? Todo esse texto. De comparação? Não, a gente não está vendo nenhuma comparação, a gente não está vendo metáfora, então não pode ser. Será que a letra B, ideia de exagero? Nada sendo exagerado. Então vamos cortar a letra B. Letra C, sentido real, opa! Sim, já vou dizer que é a letra C, sentido real, ok? Então aí, para quem escolheu a letra C, tá certa. Não pode ser a letra D de dado, trazendo uma ideia de suavização, porque não está suavizando nada, não é eufemismo, tá bom? Ótimo! Agora a gente vai ver o que a gente aprendeu hoje. O que aprendi hoje? Observe aí. Muito bem, o que aprendi hoje? Muita coisa, não foi? Produção, circulação, recepção de textos, caracterização do campo jornalístico, a gente viu uma reportagem, não foi? A gente acompanhou as figuras de linguagem, construção composicional ali da reportagem, a gente acompanhou um pouco, e efeitos de sentido das figuras de linguagem, comparação, metáfora, hipérbole, etc. Ok? Ficamos por aqui, a gente se vê na próxima aula, te espero, hein? Beijo e até!